Boa tarde, queridos alunos. Hoje nós vamos contar uma história da arte. A arte de contar histórias. Lugares contam histórias? O que é história da arte? Nós vamos estudar das páginas 108 a 113 e logo após a professora acabar a aula, gostaria que vocês lessem o conteúdo e fizessem os exercícios. Bem, pessoal, na aula de arte dessa semana, nós vamos falar sobre arte, a história da arte, a história de uma tela que desde o século passado reproduzia uma história. Aqui está acontecendo uma história. Diego Velázquez nos traduz em pinceladas a história de uma menina que provavelmente está se arrumando. Podemos ver todas as pessoas envolvidas nessa arrumação desta menina, até o cachorro, muitos servos do palácio, talvez podemos pensar que fosse um palácio. Vemos um espelho, né? Onde a menina está na frente, onde podemos ver uma riqueza de detalhes, uma pessoa saindo pela porta. Então, essa imagem nos remete a muitas reflexões. E esta é a história da arte. A arte vem de muitos séculos atrás. Desde a Grécia Antiga já se fazia arte. E ela veio evoluindo com os pintores europeus. Depois ela foi sendo traduzida para a América. Alguns profissionais do nosso país foram para essas localidades aprender com esses renomados pintores, e a arte vem se traduzindo ao redor do mundo e evoluindo. Aqui nós temos uma pintura clássica do século passado, até chegarmos a pinturas contemporâneas do nosso momento, do nosso século, onde talvez vejamos alguns borrões, alguns riscos, mas o artista sempre quer nos contar uma história. Mesmo que tenhamos, às vezes, uma visão um pouco fechada sobre o que estamos vendo, ele sempre quer nos contar uma história, um momento que ele está passando. Aqui temos uma outra obra, também mais clássica, que conta uma história de um rio, de um cenário tranquilo, talvez numa cidade do interior, com casas pequenas, riacho, árvores, barquinhos. Pode ser no interior do Brasil, um pintor que retrata o seu dia a dia. Então, a história da obra depende muito de quem está pintando ela. Nós temos a arte de contar histórias. As histórias, elas podem ser contadas em livros, né? Elas podem ser contadas em livros, em novelas. Podem ser traduzidos livros para novelas, podem ser feitos novelas onde se conta uma história verídica, verdadeira ou uma fantasia. Então, a arte também, existe arte em se contar histórias. Antigamente, essas histórias eram contadas no rádio, hoje existe a televisão, hoje existe a internet. Então, temos outras maneiras de receber essa contação de histórias. Mas contar histórias também é uma arte. E existem lugares que contam história, né? Olha só, esse livro é um livro da Fundação de Curitiba, do Centro Histórico de Curitiba. O que é o Centro Histórico de uma cidade? É onde está o início dessa cidade, onde está a história de quem veio para cá nos primeiros momentos, quem colonizou essa cidade. Então, aqui nós temos a representação da catedral, das casas ainda antigas, que ainda algumas existem lá perto da catedral até hoje em dia. Temos a representação de vários momentos que a nossa cidade viveu. Por exemplo, aqui temos a representação
da Rua Barão do Cerro Azul, como era antigamente. Tudo ali no Centro Histórico de Curitiba, né? Aqui temos a Rua da Liberdade, quase da esquina com Marechal Deodoro. Temos aqui a Rua 15 de Novembro, que vocês podem ver, o Largo do São Francisco. Então, ainda hoje existem prédios, aqui é o Largo da Ordem, né? Prédios e casas que são daquela época, daquela colonização que foi feita em Curitiba. Então, esses lugares, esse centro histórico de Curitiba, que está nesse livro que eu tenho, representam a história. E ela foi contada através de um livro. Então, existe uma arte também em contar essa história, em mostrar essas fotografias para que nós possamos conhecer a nossa cidade, conhecer o centro histórico da nossa cidade. Agora nós vamos estudar um pouco sobre a história da arte, aprender mais sobre a história das artes visuais, que são as representações de telas. As artes visuais são representações de desenhos, telas, pintores. Então, nós vamos conhecer mais sobre as artes visuais. E vamos conhecer a vida de alguns pintores. E como uma sugestão, eu gostaria que vocês vissem o filme do nosso querido pintor Van Gogh. O nosso amigo Van Gogh, que tem uma história ilustrada através de desenho, que vai contar um pouco da vida dele. É Com Amor, Van Gogh. Eu gostaria que vocês vissem esse filme. Ele está no Netflix. Eu vou sugerir como uma ilustração do que a gente está vendo aqui, do que a professora conversou com vocês hoje. E vejam como que é a história para um artista se tornar um artista, se tornar um pintor. Vejam o percurso que Van Gogh passou. Este é apenas um exemplo de vida de um pintor, que vocês vão ter como referência. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.